Você já parou para se perguntar por que as coisas mudaram tão rápido de uns tempos para cá? Por que não são mais como antigamente? Por que a cultura mudou? Os valores mudaram? As regras, a moda e tantas outras coisas? Por que hoje podemos ter tudo o que temos, a liberdade que possuímos? Um dos fatores que proporcionou toda essa mudança foi a contracultura. A contracultura, surgida nos Estados Unidos na década de 1960, foi um movimento de contestação de caráter social e cultural, que ganhou força com os jovens. Esse movimento da década de 60 e 70 foi marcado pela valorização da natureza, pela vida comunitária que eles possuíam, pela luta pela paz contra as guerras, conflitos e qualquer tipo de repressão. Também foi marcado pelo vegetarianismo, a busca de uma alimentação natural. Também pelo respeito às minorias raciais e culturais, pelas experiências com drogas psicodélicas, a liberdade nos relacionamentos sexuais e amorosos, o anticomunismo, a aproximação das práticas religiosas orientais, principalmente do budismo. A crítica aos meios de comunicação de massa, como por exemplo a televisão. A discordância com os princípios de capitalismo e economia de mercado. Esses foram um dos fatores marcantes da contracultura. E esses fatores se resumem em fatos históricos, como o Baby Boom, o movimento Beatniks, o movimento de reforma de Martin Luther King, a Grande Guerra do Vietnã, a invenção de pílulas, o movimento hippie, o movimento dos homossexuais, o movimento estudantil em Paris, em 1968, o movimento da mulher e o grande festival do Woodstock. O Baby Boom ele aconteceu na década de 40, onde os soldados no período de pós-guerra voltavam para suas casas, né, e com o restabelecimento do contato, né, da vida no dia a dia da família, eles foram, né, tendo filhos e com isso houve um crescimento na densidade populacional. E isso foi uma explosão porque várias crianças nasceram nessa mesma época. Olhando isso de um âmbito filosófico, o período da guerra ele ofereceu ameaças para o ser humano. Então a população por si ela se sentiu ameaçada. E após esse período de guerra houve essa necessidade, o homem sentiu essa necessidade de perpetuar a sua espécie. Com isso houve esse crescimento na densidade populacional do mundo, né? Esse baby boom, né? E foi o primeiro movimento que aconteceu, né? E que as principais repercussões no contexto de contracultura vão aparecer na década de 60, na década de 70, que é quando esses jovens que nasceram em 40, 45 já têm a idade adulta e começam a ter as suas opiniões próprias e querer fugir do tradicionalismo que existia. Beat. A expressão para manter os olhos abertos, a percepção, a transformação do caos da indignação por algo novo, uma visão que surge marginalizada aos padrões sociais e que foram no caminho oposto ao sonho americano. Essa geração viria a influenciar diretamente a contracultura. Foi um movimento literário originado em meados dos anos de 1950 por um grupo de jovens intelectuais que estava cansado do modelo quadradinho de ordem estabelecido nos Estados Unidos após a Segunda Guerra Mundial. A geração Beat é um grupo de artistas dos anos 1940 que talvez tenham inventado o conceito multimídia, porque eles escreviam, mas eles também faziam música, eles também faziam cinema, eles estavam integrados ao cenário cultural de uma forma muito rica. Eu vi que tinha uma coleção de filmes muito interessantes, que eram biografias dos autores da geração Beat,
que eram filmes adaptados das obras da geração Beat e filmes que eles tinham participado de alguma forma. Você tem que tentar entender os Estados Unidos nos anos 1940, num pós-guerra, em que eles saíram vitoriosos e eles estavam num momento de euforia econômica. E essa euforia econômica gerou um padrão na sociedade, um desejo ao menos de um padrão, que é o que a gente chama de status quo, que era o estado das coisas. Então, o ideal para um jovem pós-guerra era casar, ter filhos, uma casinha no subúrbio, um carrinho, um empreguinho fixo. E aí esses jovens, essa geração surge contestando isso. Fala, peraí, eu não quero, não é o que eu quero para mim. Eu tenho um sonho de ver meus filhos julgados pelo caráter e não pela cor de pele. Este é um trecho do famoso discurso de Martin Luther King, em Washington, capital dos Estados Unidos, proferido no dia 28 de agosto de 1963, numa manifestação que reuniu milhares de pessoas pelo fim do preconceito e da discriminação racial. Martin Luther King Jr. era filho e neto de pastores protestantes batistas. Fez seus primeiros estudos em escolas públicas segregadas e graduou-se no prestigioso Morehouse College em 1948. Formou-se em teologia pelo Seminário Teológico Crosser e em 1955 concluiu o doutorado em filosofia pela Universidade de Boston. Lá conheceu sua futura esposa, Corette Scott, com quem teve 4 filhos. Luther King foi preso e torturado diversas vezes, e sua casa chegou a ser atacada por bombas. Em 1963, Martin Luther King conseguiu que mais de 200 mil pessoas marchassem pelo fim da segregação racial em Washington. Nesta ocasião, proferiu seu discurso mais conhecido, Eu Tenho um Sonho. Dessas manifestações nasceram as Leis dos Direitos Civis, de 1964, e a Lei dos Direitos de Voto, de 1965. Em 1964, Martin Luther King recebeu o Prêmio Nobel da Paz. No início de 1967, King uniu seus movimentos contra a Guerra do Vietnã. Em abril de 1968, foi assassinado a tiros por um opositor num hotel na cidade de Memphis, onde estava em apoio a uma greve de coletores de lixo. A Guerra do Vietnã foi um conflito armado que começou no ano de 1959 e terminou em 1985. As batalhas ocorreram nos territórios do Vietnã do Norte, Vietnã do Sul, Laos e Camboja. Esta guerra pode ser enquadrada no contexto histórico da Guerra Fria. O Vietnã havia sido colônia francesa e no final da Guerra da Indochina foi dividido em 2 países. O Vietnã do Norte era comandado por Ho Chi Minh, possuindo orientação comunista pró-União Soviética. O Vietnã do Sul, uma ditadura militar, passou a ser aliado dos Estados Unidos e, portanto, com um sistema capitalista. A relação entre os dois Vietnãs, em função das divergências políticas e ideológicas, era tensa no final da década de 50. Em 1959, Vietcongs, guerrilheiros comunistas, com o apoio de Ho Chi Minh e dos soviéticos, atacaram uma base norte-americana no Vietnã do Sul. Este fato deu início à guerra. Entre 1959 e 1964, o conflito restringiu-se apenas ao Vietnã do Norte e do Sul, embora Estados Unidos e também a União Soviética prestassem apoio indireto. Em 1964, os Estados Unidos resolveram entrar diretamente no conflito, enviando soldados e armamentos de guerra. Os soldados norte-americanos sofreram num território marcado por florestas tropicais fechadas e grande quantidade de chuvas. Os Vietcongs utilizaram táticas de guerrilha, enquanto os norte-americanos empenharam-se no uso de armamentos modernos, helicópteros e outros recursos. No final da década de 60, era claro o fracasso da intervenção norte-americana. Mesmo com tecnologia avançada, não conseguiram vencer a experiência dos Vietcong. Para piorar a situação dos Estados Unidos, em 1968, o exército norte-vietnamita invadiu o Vietnã do Sul, tomando a embaixada dos Estados Unidos em Saigon. O Vietnã do Sul e os Estados Unidos responderam com toda a força. É o momento mais sangrento da guerra. No começo da década de 70, os protestos contra a guerra aconteciam em grande quantidade nos Estados Unidos. Jovens grupos pacifistas e a população em geral iam para as ruas pedir a saída dos Estados Unidos do conflito e o retorno imediato das tropas.
Neste momento, já eram milhares os soldados norte-americanos mortos no conflito. A televisão mostrava cenas violentas e cruéis da guerra. O conflito deixou mais de 1 milhão de mortes, civis e militares, e o dobro de mutilados e feridos. A guerra arrasou campos agrícolas, destruiu casas e provocou prejuízos econômicos gravíssimos no Vietnã. O Vietnã foi reunificado em 2 de julho de 1976, sob o regime comunista, aliado da União Soviética. A mídia da Guerra do Vietnã foi marcante, pois foi a primeira guerra transmitida pela televisão, com tomadas do que acontecia nos campos de batalha. Primeira pílula anticoncepcional chega ao mercado. No dia 18 de agosto de 1960, foi lançado o contraceptivo oral Enovit 10 nos Estados Unidos. A pílula significaria uma verdadeira revolução nos hábitos sexuais do mundo ocidental. Um dia histórico e um tremendo passo à frente. Foi essa a manchete que a revista The Stream anunciou na década de 60 o lançamento do contraceptivo oral no mercado alemão. Tudo havia começado no início dos anos 50 nos Estados Unidos. A feminista Margaret Sanger e o milionária Catherine McCormick haviam se unido para inventar uma pílula contra a gravidez que fosse fácil de usar, eficiente e barato. O cientista Gregory Pickles aceitou o desafio, mas tinha que trabalhar às escondidas, pois o contraceptivo estava oficialmente proibido nos Estados Unidos até 1965. Ele alegou tratar-se de uma pesquisa para aliviar os sintomas da menstruação e encerrou seu trabalho 5 anos depois de iniciar as primeiras pesquisas. O sexo na época ainda era tratado apenas como um meio de reprodução. A pílula significou uma reviravolta no conceito de sexualidade, pois o casal podia passar a manter relações sexuais apenas por prazer. A demanda aumentou muito a partir de 1965 na Alemanha, ao mesmo tempo em que a indústria farmacêutica enriquecia. Os homens começaram a se preocupar com a fidelidade de suas esposas, e o auge da pílula anticoncepcional veio a seguir com Woodstock e os hippies e o movimento estudantil, e o avanço do feminismo. Em pouco tempo, no entanto, começaram a ficar claros os efeitos colaterais, como o mal-estar e o ganho do peso. Na década de 1960, o movimento hippie apareceu disposto a oferecer uma visão de mundo inovadora e distante dos vigentes ditames da sociedade capitalista. Em sua maioria jovens, os hippies abandonaram suas famílias e o conforto de seu lar para se entregarem a uma vida regada por sons, drogas e alucinógenas, e a busca por outros padrões de comportamento. Ao longo do tempo, ficaram conhecidos como a geração da paz e amor. Conseguindo mobilizar uma enorme quantidade de pessoas, os hippies lutavam pela aplicação de direitos civis e ao fim de guerras que acontecia naquele momento. Em várias situações, as influências das autoridades sobre os meios de comunicação acobertaram a discussão que se desenvolvia para assim reforçar os comportamentos marginais dos hippies. Não era raro que as forças policiais eram acionadas para que esses desordens fossem retirados do espaço público. Entre os grandes confrontos do movimento hippie, podemos destacar a mobilização feita na Convenção Nacional Democrata, ocorrido entre os dias 26 e 29 de agosto de 1969 na cidade de Chicago. A chamada Festa da Vida contou com vários episódios em que o cenário político norte-americano era criticado. Entre tantas outras ações de deboche, os hippies lançaram um porco chamado de Pingaços como candidato à presidência dos Estados Unidos. O clima de tensão entre os políticos e os manifestantes logo esquentou. A pancadaria tomou conta do lugar. Vale lembrar que, um pouco antes do acontecimento, as mortes de Martin Luther King
e Bob Kennedy já esquentava o clima de tensão entre os conservadores e liberais. E isso foi só um começo, já que a insatisfação pioraria com a eleição de Richard Nixon em 1969 a 1974, um presidente de clara orientação conservadora. No dia 4 de maio de 1969, outra grande luta aconteceu na Universidade de Kennedy. Dessa vez, os hippies e outras estudantes mobilizaram-se para protestar contra a manutenção dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã e a recente invasão norte-americana ao Camboja. Nesse protesto, a fúria das autoridades governamentais foi aplicada com a convocação da Guarda Nacional para conter o evento. Ao fim da luta, ocorreu a morte de 4 pessoas e outras 9 ficaram feridas. Mediante a esses acontecimentos, podemos ver que a contestação do movimento hippie não se colocava de forma isolada ao mundo presente, apesar de projetarem outra sociedade e buscarem novas formas de percepção. Os hippies se colocavam como uma voz ativa contra algumas ações políticas da época. Sem dúvida, a intensidade deles ainda serve como exemplo para muitas pessoas que se preocupam com as questões de seu tempo e a garantia dos seus direitos até os dias de hoje. Durante os acontecimentos da contracultura, também houve o homossexualismo, que aconteceu entre as décadas de 50 e 70. Por volta da década de 50 a 60, que a população começou a questionar o homossexualismo. Sempre houveram homossexuais, mas com o governo, a política e as famílias tradicionais contra, as pessoas não eram assumidas. Foi a partir de 1960 que começaram a aparecer os primeiros homossexuais assumidos, e com isso, uma série de manifestações ilustraram esse período, onde o governo e os órgãos públicos se opunham ao movimento gay. Um dos mais importantes protestos desse período foi a rebelião de Stonewall, que começou a partir das primeiras aceitações do público gay em estabelecimentos e pubs. Foi então que o público gay começou a ser apoiado e com isso ganharam espaço para protestar pelos seus direitos. E logo após esses protestos, houve a libertação gay, onde o governo e as famílias tradicionais foram perdendo a sua força. Dos acontecimentos posteriores, um dos mais importantes foi a aparição de Harvey Milk, que foi a primeira pessoa abertamente gay a ocupar um cargo político no governo. Nascido em Nova York, Milk se mudou para a Califórnia influenciado pela contracultura para se candidatar, e após 3 candidaturas, conseguiu o cargo de supervisor da cidade de São Francisco, e foi responsável pela aprovação de leis que garantiam os direitos da comunidade LGBT. Milk foi assassinado após 11 meses de mandato, junto ao prefeito de São Francisco, George Moscone, em 1979. O começo de tudo foi uma série de conflitos entre estudantes e autoridades da Universidade de Paris, em Nanterre, cidade próxima à capital francesa. No dia 2 de maio de 1968, a administração decidiu fechar a escola e ameaçou expulsar vários estudantes acusados de liderar o movimento contra a instituição. As medidas provocaram a reação imediata dos alunos de uma das mais renomadas universidades do mundo, a Sorbonne, em Paris. Com a cobertura televisiva, o episódio francês ficava conhecido no mundo inteiro. A polícia reprimiu os estudantes com violência e durante vários dias as ruas de Paris viraram cenários de batalhas campais. Os estudantes passaram a exigir a renúncia do presidente Charles de Gaulle, considerado um conservador, e a convocação de eleições gerais eram as novas propostas dos manifestantes.
No auge do movimento, quase 2/3 da força de trabalho do país cruzaram os braços. Pressionado, no dia 30 de maio, o presidente de Gaulle convocou eleições para junho, com a manobra política, que desmobilizou os estudantes, e promessas de aumentos salariais, que fizeram os operários voltar às fábricas. O governo retomou o controle da situação. Cansadas de tanta opressão, algumas corajosas mulheres resolveram sair à rua e lutar por mais dignidade. O movimento de protesto já ocorrido desde a antiguidade, quando as mulheres lutavam em defesa de outras mulheres. Porém, tais protestos só fortaleceram no último século. Ao término da Revolução Francesa, em meados do século XIX, os homens exigiram que as mulheres deveriam voltar para casa. Como elas se negaram, até mesmo devido à grande sensação de liberdade que emanava pelas ruas, muitas delas acabaram sendo mortas. Após esses acontecimentos, o movimento tomou força e chegou aos Estados Unidos durante a década de 1970. A luta pela liberdade feminina ficou marcada por uma manifestação que chamou muita atenção e que se tornou emblemática. O episódio conhecido como a queima dos sutiãs foi um protesto com cerca de 400 ativistas na realização do concurso de Miss América em 7 de setembro de 1968 em Atlantic City, nos Estados Unidos. Teve como objetivo de acabar com a exploração comercial realizada contra as mulheres. As ativistas se aproveitaram do concurso de beleza, que era tido como a visão arbitrária e opressiva em relação às mulheres. Assim, elas colocaram no chão, no espaço, sutiãs, sapato de salto alto, cílios postiços, spray de leque, maquiagens, revistas, espartilhos, dentre outros objetos simbolizando a beleza feminina. Embora a queima nunca tido ocorrido, a atitude das manifestantes foi incendiária. Este nome, queima dos sutiãs, foi dado pela mídia. Nos dias 15, 16 e 17 de agosto de 1969, ocorreu na fazenda pertencente a Max Yasgur, nas imediações da cidade de Bethel, Estados Unidos, um dos maiores festivais de música da história, o Festival do Woodstock. O festival possui um vínculo direto com a contracultura, que se desenvolveu nos anos 50 e 60, sobretudo o movimento hippie. Esse festival aconteceu em uma época em que o mundo estava no auge da bipolaridade, isto é, na ambiência da Guerra Fria. Para entender a importância e a magnitude do Woodstock, é necessário saber que após a Segunda Guerra Mundial, houve um surto de desenvolvimento tecnológico voltado para a vida doméstica, sobretudo nos Estados Unidos. Era a época do American Way of Life, o modo de vida americano, que se tornava um modelo para todo o mundo ocidental. Essa época ficou conhecida também como a Era do Eletrodoméstico. O Woodstock representou o ápice dessa era contracultural, o projeto de um grande festival que reunisse os principais representantes do rock daquele período. Partiu de 4 jovens: John Roberts, Joey Roseman, Artie Cornfield, Mitchell Legg. A proposta era oferecer ao público interessado, a maioria esmagadora de hippies, um festival de 3 dias completamente voltado ao rock. Cerca de 400 mil pessoas foram ao Woodstock. Os organizadores tentaram fazer um evento com as principais personalidades do rock da época, mas nem todos puderam selar o compromisso. Embora o festival tenha sido reconhecidamente pacífico, dado o número de pessoas e as condições envolvidas, houve 2 fatalidades registradas. A primeira, resultado de um provável overdose de heroína, e a outra após um atropelamento de trator. Houve também 2 partos registrados. Ainda assim, em sintonia com a esperança idealística dos anos 60, o Woodstock satisfez a maioria das pessoas que compareceram, mesmo contando com uma qualidade musical excepcional.
O destaque do festival foi mesmo o retrato comportamental exibido pela harmonia social e atitude de seu imenso público. Se formos analisar as influências da contracultura no design, podemos perceber que o design ele praticamente se moldou à contracultura. No grande auge da contracultura, a Suíça era referência de design tradicionalista mundial. Contudo, a ideia da contracultura era se opor a essa tradição. Então, os primeiros traços de um novo design surgiram através dos jovens da época, que começaram a se vestir de forma diferente da dos seus pais. Os homens da década de 60 se vestiam de forma impecável, gravata, colete, paletó, e as mulheres sempre usavam vestidos longos, impecáveis também. Os jovens se oporam a esse estilo e começaram a usar cabelos compridos, roupas coloridas, roupas que tinham misticismo oriental, que tinham desenhos de música, que tinham desenhos que remetiam a músicas e a bandas, né? Eles cansaram desse modelo invernizado dos anos 50, que colocava o estilo de vida americano como ideal para todo mundo. Após isso, a influência atingiu a arte, onde as obras de arte começaram a ter um aspecto tridimensional, que ilustravam o efeito das drogas no cérebro, como se realmente a imagem tivesse distorcida. E por fim, todas as outras coisas começaram a atender esse atributo de fugir da tradição e vir para um design mais limpo, um design menos complexo do que antes, um design menos impecável.